Boa noite a todos. Hoje, dia 13 de setembro de 2024, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. O eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertar-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche o Senhor de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, a teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos em tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Amém. Em nome do grande arquiteto no universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos trabalhos virtuais da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como aos guias e protetores de todos os presentes para que deem a cobertura aos nossos trabalhos. Jorge Dória, né? E vai nos fazer a continuação da palestra sobre a Umbanda, né? A palavra é sua, Jorge Dória. Ok, boa noite a todos mais uma vez, né?
primeiro lugar, agradecer a Deus. Segundo, a, aos nossos guias espirituais. Hoje é dia de Pai Oxalá, salve Pai Oxalá, né? E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na primeira parte, nós tivemos um estudo superficial, é claro, sobre a fundação, como surgiu a Ubanda, né? E nesse momento eu queria ler aqui uma música, a letra de uma música que retrata exatamente, resume para mim, na minha concepção, ah, o que é a Ubanda, né? Diz assim: Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo onde reina os orixás. A pedra deu para Xangô, meu pai é justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. Na pescaria farta ele deu para Iemanjá. Os rios deu para Oxum e os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para algum guerreiro. Campinas, Pai Oxalá deu para seu boiadeiro. Jardim floridos gramados deu para as crianças brincar. Oxalá criou o mundo onde reina os orixás. O poço deu para Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu para as almas trabalhar. Finalmente, deu as ruas com as estrelas e o luar para os Exus e Pombagiras nossos caminhos guardar. Hoje eu tenho consciência, desculpa a modéstia, de todo esse contexto que está aqui, porque a gente hoje vivencia isso, né? Me lembro muito bem que alguns anos atrás, existem uns 5 anos, 6 anos aproximadamente, em que isso para mim aqui nem chegava perto, porque os conceitos e preconceitos sobre a falta de informação sobre a Ubanda existia. Mas, como disse o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, está trazendo para nós. E cada vez mais que eu estudo, que eu entro na questão da Ubanda, eu vejo cada segundo informações novas, porém num contexto de libertação, onde a Ubanda, o que me deu segurança, é que não existe uma federação ubandista para ditar regras. A Ubanda é livre, como tem o Espiritismo, né? Que tem a coordenação. Então, nós, ubandistas, eu digo nós, porque eu já sou um bandista hoje, me tornei e incorporei essa ideia, e nós cada vez mais caminhamos assim para libertar nossa consciência, no sentido de cada vez mais fazer com que nossa alma fique mais próxima do divino, né? A Ubanda o significado da Ubanda é a arte de curar, na simplicidade, na humildade, vai fazendo o seu trabalho, curando tudo e a todos, não importa quem é. Fundada em 1908, ou melhor dizendo, materializada, né, por Zélio de Moraes. Zélio de Moraes foi o intermediário, na realidade foi nosso irmão Caboclo Sete Encruzilhadas, que naquele momento lá na Federação Espírita em Niterói, é, uma semana antes deu a notícia que iria, na semana seguinte, materializar uma religião que iria ser libertadora, onde todos teriam chance, seriam recebidos. O contrário do espírita, da Federação Espírita, que seleciona e por ignorância, aí minha palavra aqui, tá? Meu sentimento, por ignorância, chama os outros irmãos de inferiores, né? Chama os irmãos de isso aí é baixo nível, etc. Quando na realidade estamos no mesmo patamar, no mesmo barco, a diferença é na caminhada de cada um. Então a Ubanda é uma religião afro-brasileira, monoteísta, né? E tem seus fundamentos. E naquele dia lá de
15 de novembro de 1908, na reunião na casa de Zélio, o nosso irmão Caboclo Sete Encruzilhada deu os fundamentos, deu a base para surgir a nova religião, onde abraçaria todos. Então, a fundamentação da Umbanda se baseia na prática da caridade, a referência ao Evangelho de Jesus, né, o Evangelho, a Boa Nova, fazer o bem sem olhar a quem, ter fé nos orixás, ter fé, fé nos espíritos, acreditar na reencarnação e fé em um Deus único, chamado Olorum, que é Urubá, é assim que se chama, né? Observe que há uma mistura muito grande. Eu estou conversando com vocês baseado nos estudos e eu não conheço outros centros de Umbanda. O centro de Umbanda que eu conheço, a qual eu pertenço, me satisfez até agora, está me satisfazendo em termos de esclarecimentos. E eu escuto muito algumas pessoas falarem, olha, eu quero ir lá no centro, lá na tenda, para fazer uma consulta assim, assim, assim. Eu esclareço. Algumas pessoas até se decepcionam com minha resposta pelo seguinte: a Umbanda não veio para fazer adivinhações, a Umbanda não veio para fazer amarrações, a Umbanda não veio, não usa sacrifício de animais, a Umbanda faz exatamente o que o Mestre Jesus ensinou: dar a todos as informações, o despertamento espiritual, assim também como o trevo faz. O trevo, qual é a missão do trevo? Levar a todos que vão, lá chegam a informação que eles são seres divinos. Nós somos seres divinos. Nós não somos humanos, né? E ela vem trazendo para nós essa condição. Na minha chegada lá, diante das informações, eu fui encontrando dificuldades. Isso não é uma crítica, é apenas uma observação, para saber como é o procedimento daquela situação. Por que que se bate a cabeça? Por que faz o sinal? Por que acende uma vela? Tudo isso tem um contexto diferente. E aí, nessa carência, mesmo porque não tenha tempo de me explicar, eu comecei particular nos meus estudos. E aí fui carreando as ideias. Então, a logística de um centro de Umbanda chamado tenda, terreiro, né? É, é no local onde se invoca os orixás, se invoca as entidades que estão agregadas àquela egrégora. Eu participo, faço parte da Tenda de Caridade Nossa Senhora da Paz, onde nosso pai, Cipriano das Almas, é o coordenador espiritual. Dentro dessa linha, todos os orixás trabalham lá na tenda. E também todos os orixás trabalham em todas as tendas. O que difere um pouco de um centro para o outro é alguns entendimentos, mas isso tem a ver com o fundador, o conhecimento daquele fundador. Uma coisa que nós temos que observar que não, como não existe uma regra, olha, uma cartilha a seguir, é preciso, de acordo com o sentimento de cada um, agir dentro, de um contexto que realiza o projeto da Ubanda Raiz. Hoje no Brasil existe dez tipos de Ubanda, todas provenientes de pensamento de algumas pessoas e que se acharam, e com direito, é claro, de fundar um centro, fundar uma tenda. E aí segue o fluxo, segue aquilo ali. E quando se acontece isso, evidentemente que não é por acaso, a espiritualidade que vai fazer parte daquele contexto, daquele direcionamento espiritual já está formada. As pessoas acham que é por acaso que chega no local, mas não, está tudo organizado. Então, a logística de uma casa bem organizada, a gente precisa entender passo a passo. Quando a gente vai a um centro, em qualquer lugar, a gente precisa ter o respeito pelo local, respeito pelas pessoas, respeito pela orientação daqueles que dirigem, né?
e não querendo mudar o padrão. Com o tempo a gente vai aprendendo isso. Na primeira parte eu falei tudo essa origem aí, e tem a Ubanda para que possa ser administrado. Tudo isso foi feito lá no primeiro momento que Zélio e Caboclo Sete Cruzilhada realizou o projeto. Ele foi trazido para nós que existem 7 linhas da Ubanda. As 7 linhas da Ubanda são, vamos dizer assim, 7 administradores. A palavra administradores é minha, tá? Eu não estou dizendo aqui que tem que pensar assim, mas para compreender, eu trabalhei em cima disso. Então, por exemplo, a primeira linha da Ubanda é a linha de Oxalá. A segunda linha é a linha de Iemanjá. A terceira linha é a linha de Oxóssi. A quarta linha é a linha de Xangô. A quinta linha é a linha de Ogum. A sexta linha é de Yorimar, perdão, dos Ereis. E a sétima linha, Yorimar, que é Pai Obaluaê, os Pretos Velhos. Isso são linhas. E tem os tronos. Como no universo tudo tem que ter masculino e feminino, lá em Aruanda, Aruanda é uma colônia referência para os ubandistas, assim como nosso lar é para os espíritas. Então, lá em Aruanda existe o trono da vida. Esse trono da vida existe 14 orixás, né, que rege esse trono. É, 7 masculino e 7 feminino. O trono da vida, regido pela fé, que é Oxalá, é o primeiro trono, que é o Oxalá, o masculino, e a Longan, e a Longon, a Longoni, e a Longoni, né, perdão, e a Longoná, a feminina. No segundo trono é o trono da geração, que é de Orungã e Emanjá. Terceiro trono é do conhecimento, que é regido por Oxóssi e Oxã. Quarta linha, quarto trono, é da justiça, que é regida por Xangô e Igunitá. A quinta linha é de Ogum, que é a linha da lei, né? E Ogum que rege a linha da lei, junto com Yansan. A sexta linha é da evolução, que é o Molu e Naná. E a sétima linha é a linha do amor. Perdão, o sétimo trono é o trono do amor, que é Logunedê e Oxum. Veja bem, todo esse contexto aqui é organizadíssimo. A dificuldade que nós temos de entender isso aqui é porque nós estamos pensando como humano. Pensar como humano, nós estamos limitados. Mas quando a gente pensa como alma, a gente vai ter uma clareza maior dessas questões. Então, os orixás são divindades que são, vamos dizer, são divindades que estão administrando a criação de Deus, né? Um orixá, orixá tem um orixá principal e um orixá pequeno, assim como eles se denominam, né? Na realidade, são manifestações. E um orixá, ele não se manifesta em um terreiro. O orixá principal, não. Porque cada linha tem a sua vibração que vai descendo até, até nós humanos, né? Por exemplo, eu sou filho de Oxalá. O Oxalá não incorpora, o Oxalá principal não incorpora aqui na tenda. Quem vai incorporar Oxalá é uma energia na vibração de Oxalá mais próximo a mim, que é Oxalá. Para se ter uma ideia como clarear melhor, eu diria o seguinte:
Nós estamos conversando aqui graças à energia de Itaipu, né? Está sendo gerada lá 1.500 watts, se eu não me engano. Só que não chega em nossa casa 1.500 watts, a origem é lá. Ela está sendo transmutada pelos transformadores até chegar até 110 em nossa casa. Então, nessa simbologia, eu queria dizer assim, o orixá, ele é uma energia, ele vibra e manda as ordens, vamos dizer assim. E aí quem vai passando essas vibrações são energias da linha daquele orixá até chegar aqui na Terra. Assim é todos eles, todas as linhas. Todos os terreiros têm todos os orixás? Tem. E tem mesmo. Só que os orixás, eles não trabalham separadamente. Ah, essa linha é minha, eu não me meto na outra. Não, não é assim que funciona. A administração é nesse nível, mas todos os orixás se comunicam. E quem é que vai mandar, quem vai orientar nesse sentido? Nós já conhecemos, é a lei da necessidade. Havendo necessidade, com certeza haverá manifestação de todos lá. Tanto é verdade isso, que eu estou lá esse tempo todo, esse tempo que eu estou lá, eu nunca presenciei uma reunião igual a outra. Todas as reuniões até hoje foram diferentes. Quando a gente pensa que vai ser um caminho, quando começa o trabalho, ele transmuta e diz assim, vai ser isso hoje. Vai ser algum, vai ser o cigano, vai ser marujo, vai ser, enfim. Por quê? A, a necessidade daquele momento exige vamos dizer assim, entre aspas, um especialista próprio para aquele momento. Então, quem conduz os trabalhos é a espiritualidade. Que, aliás, não é só lá na Ubanda, é em todas as casas, inclusive no trevo. Quem organiza, quem coordena tudo é a espiritualidade. Nós, humanos, somos serviçais. Por isso a importância de se ter um conhecimento e consciência de que eu indo uma casa espírita, um casa de Umbanda, ao trevo sagrado, eu não vou realizar nenhum trabalho. Eu vou doar a energia para que a espiritualidade trabalhe nesse contexto, naquele direcionamento. Então, os orixás estão sempre vibrando para o planeta. Ah, o planeta Terra está assim, está assado. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Tem a ver com as ações nossas, devido à falta de conhecimento, e a gente está colhendo o que nós plantamos, né? Já que nada se fica fora do contexto. Então, nós precisamos entender o seguinte: estudar a Ubanda, estudar seus ritos, suas, como se diria, suas manifestações, para que eu possa afastar da minha alma preconceitos que eu estaria atrapalhando. Eu digo uma coisa: quando eu cheguei lá, que eu era naquele nível, eu não entendia por que usava o charuto, não entendia por que usava a vela. Eu criticava porque fazia aquela festa com frutas, etc., tanta comida, que como é que pode se o orixá não come, etc., etc. Hoje eu tenho outra visão, porque teve a explicação, teve o entendimento, teve a reflexão sobre aquilo. Se a gente pega um assunto, se a gente encontra algo e de imediato vai dando opinião sem ter noção, nós vamos cair nas armadilhas que a alma está passando, dificultando até a nossa evolução. Não viemos para cá para ajustar a vida de ninguém. Nós viemos para cá para ajustar as nossas almas diante das questões que se apresentam. E uma coisa interessante, que cada orixá, ele tem vamos dizer, entre aspas, né? Tem um comandante e tem os seus comandados. Então, vai descendo hierarquicamente
até chegar aqui, próximo de nós, a ordem dele, que é executada por quem? Por todos aqueles que preenchem essa linha. É comum a gente ouvir em algum lugar dizer assim: olha, eu sou Exu da linha de Orixá, eu sou Exu da linha de Iemanjá. Então, por que que acontece isso? Pegando um exemplo do Exu. O Exu, uma alma trabalhadora para execução das leis, né, manifestação das leis, evidentemente que essa alma já teve um sofrimento muito longo. E nesse momento que estava sofrendo, alguém ajudou ela, resgatou do local que ela estava. E em gratidão, esta alma diz: agora eu quero trabalhar para você. Não é escravo, trabalhar no sentido de aprender. Então ele se agrega à linha daquele que a ajudou. Eu tive uma conversa com um irmão, ele é Exu Caveira. Ele estava dizendo o seguinte, que passou 1.250 anos no umbral. Ele é da linha de Iemanjá. Ele disse: ó, eu passei 1.250 anos no umbral. Eu disse: nossa, tudo isso, Chegou um dia que eu despertei e aí a ajuda chegou. Quem foi que me ajudou? Foi um outro Exu, foi outra equipe espiritual da linha de Iemanjá. Então, em, em gratidão, eu estou aqui na linha dela. Então, pelos estudos que a gente vem fazendo, todos os orixás têm suas equipes especializadas, vamos dizer assim, né? Mas todos aqueles que estão nesse direcionamento, eles estão servindo e não sendo obrigados. Quando a gente vê, e aí a gente escuta muito, né? Porque o orixá, o Exu, ele fez um trabalho para matar alguém. Ele fez isso, fez aquilo. Gente, esse tipo de irmão não é evoluído. Quando eu falo evoluído, não tem conhecimento. Então, observe, eu me surpreendi muito com a palestra dos Exus, dos Marujo, falando coisas incríveis, falando de física quântica, dando aulas assim, é incrível, que eu disse: meu Deus, a me informar que você prejudicava, pelo contrário, informações errôneas. Então, como aqui na Terra tem pessoas que se passam por fulano, a mesma coisa são almas desencarnadas que se apresentam em um local, utilizando da ingenuidade de um ser, utilizando a ingenuidade da falta de informação daquele ser, e se apresentam como fulano de tal para ludibriá-lo. E aí acontece o quê? As coisas começam a dar errado, porque está fora do contexto. Então, eu digo uma coisa: Exu, um Exu, ele jamais prejudica alguém. Porque quando ele se dedicou para se tornar um Exu, chegar a um ponto de ser tronado, para você ter uma ideia que a primeira lição de um Exu, assim, nossa conversa que estava tendo com eles, a primeira lição que um Exu precisa trabalhar é o perdoar. Porque se um Exu não souber perdoar, na primeira missão que ele fizer no umbral, ele não sai mais de lá. Isso foi dito por um Exu, desculpe, numa conversa que nós estávamos tendo, né? Eu fiquei surpreso com essa informação, porque a informação que a gente tinha de um Exu é que fazia a coisa errada. Então, a tenda, a Ubanda, não tem o objetivo de escravizar ninguém, assim como toda religião que se diz religiosa, libertadora, não pode escravizar ninguém. Eu ligo muito o trabalho da Ubanda, a filosofia da Ubanda, com a filosofia do trevo sagrado. O trevo sagrado
tem ensinamentos libertadores, aquele que quer. Que a ideia é fazer com que a pessoa que vá no centro, naquele local, saia de lá com reflexões libertadoras da sua consciência. Porque a própria casa não vai fazer nada. Nem nós vamos fazer isso. O que é que nós vamos fazer? Como diz o mestre, a maior caridade que nós podemos fazer para alguém é dar a ele conhecimento, convidar ele a refletir. Convidando a refletir, ele jamais volta para o ponto que estava. Mas, dentro do limite, dentro dos conhecimentos, a gente vai respeitando os limites de conhecimento das pessoas. Então, cada linha tem as suas subdivisões, né? Tem as falanges, tem as legiões, são formadas por quem? Por almas que foram resgatadas no nível dela para e essas almas resgatadas, se comprometem em trabalhar o contrário. Então, quando eles estavam fazendo mal, chega um momento em que ela toma consciência de que aquilo não é mais acessível, elas começam a fazer o trabalho contrário. Mas como é que faz o trabalho contrário? Desfazendo o que elas fizeram, né? Passando pelos efeitos. Então, essa subdivisão tem falange, são 7 linhas, 7 falanges. Cada falange tem mais 7 subfalanges. Cada linha tem 7 legiões. Cada legião tem 7 sublegiões. Enfim, infinitamente abaixo, devido à necessidade e à vibração a qual a gente está vivendo. Porque pelo contexto, uma alma elevadíssima, ela não vai descer a um umbral é, devido a várias questões já de conhecimento. Então, ela manda a ordem para quem está tá mais próximo de lá, diz, olha, traz essa alma para cá. Assim como a gente pode pegar esse exemplo na vida material, na vida humana, da gente precisar de algo que a gente dá para outra pessoa fazer, convida outra pessoa a fazer, porque ela está mais experiente do que nós. Ela tem o jeito um específico, né? E aí a gente, um ajudando o outro. Então, no contexto geral, um ajuda o outro. Então, essa ideia de que o orixá ele prejudica, que eu já vi muitas informações, existem muitas informações, ou melhor, desinformação, a gente vem estudando e vendo que a gente precisa compreender melhor as leis, né? Que ao entender as leis, ao, ao compreender as leis, a gente começa a se libertar das falsas ilusões, ou melhor, das ilusões, que não existem falsas ilusões, né? Então, a gente precisa apenas se conectar. E todos nós, nossas almas aqui presentes, ao nascer, teve um orixá que disse: Eu vou cuidar de você. E esse orixá, não é porque aquele espírito é bonito, aquele é feio. Não, é compromisso. Então, toda nossa encarnação sempre será acompanhada pelo orixá de cabeça, vamos dizer assim. Particularmente, eu sou filho de Oxalá, né? Ok, eu sou filho de Oxalá. Então, observe, eu preciso somente conhecer a personalidade do Pai Oxalá. E com esse conhecimento da personalidade dele, eu preciso trabalhar no meu interno para me aproximar dele, que não adianta, como diz a música, né, ir para a igreja, rezar e fazer tudo errado. Então, eu só preciso trabalhar o interno. Então, o contexto é o quê? Reforma íntima. Na reforma íntima, nós vamos nos aproximando da nossa essência. Qual é a nossa essência? Verdadeira, pura, cristalina, representação do Pai. Né? Está assim no Pai Nosso, né? O Pai é tudo.
Então nós também somos tudo. Nós, a alma, nosso espírito, estamos humanos para um projeto divino e escolhido por nós. Diante da necessidade que nós descobrimos que só reencarnando, passando pelas experiências, é que nós poderíamos, e podemos, melhor dizendo, alcançar melhoras. Essas melhoras não quer dizer que eu estou superior ao outro. Pelo contrário, ao saber algo, é minha responsabilidade de compreender o outro. Esse contexto a Ubanda traz. A Ubanda não tem nada assim, nenhuma cerimônia assim super, vamos dizer, libertadora. É dentro da simplicidade, da humildade. Eu fico, eu particularmente, eu fico diante do trabalho lá, observando toda a palestra do Pai Cipriano, de Marujo, de todos que chegam lá. Todos nós somos irmãos. Os Exus chegam lá. Ah, eu tenho medo de Exu. Por que tem medo de Exu? Porque a informação está dentro da nossa consciência de que Exu é maldoso. Exu é aquilo. Vamos trabalhar isso aí, porque Exu não é nada disso. Exu é um executor da lei, justo e perfeito, dentro da justiça e perfeição. Então, para já estar próximo ao encerramento, né, Trifão? Eu queria, no finalzinho, também ler uma letra de uma música que tem na Ubanda, que traz também esse contexto, alertando-nos para que possamos respeitar o próximo, respeitar o credo, respeitar o local que nós estamos, e não colocar, apontar dedo, né? Então, diz o seguinte, essa música: não mexa em coisas sagradas, e não se intrometa em quem não conhece. Entrando no templo de Ubanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre seu pensamento não nas coisas divinas, em, perdão, concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisa sagrada. Respeite a Ubanda do Pai Oxalá. Quem quiser chegar a Zambi tem que ser da nossa Ubanda. Tratar sempre com respeito todo o povo de Aruanda. A nação de Zambi é grande, para todos tem lugar. Suas portas estão abertas para quem quiser entrar. Nessa letra aqui, eu fazia uma observação quando ele fala tem que ser da nossa Ubanda. Eu já eh, não me agrada, porque não é tem que ser da nossa Ubanda, né? Fica uma coisa exclusiva. E com certeza o nosso irmão Caboclo Sete Encruzilhada não pregou isso. Isso é coisa de humano na formatação das letras, né? Então, a ideia é que nós tenhamos compromisso com a evolução de nossa alma e ao assumir esse compromisso que nós assumimos quando desencarnados, precisamos ter responsabilidade. Em uma conversa também com o Exu, ele falava sobre a questão da responsabilidade. Ele dizia assim, ó, responsabilidade, quando a pessoa entendeu o que é, ela, ela entendeu o que é responsabilidade, quando ela pensar nisso, dá um frio na barriga. Por quê? Responsabilidade, vai responder pelo que fez. Então, eu agradeço a vocês. Na próxima oportunidade falaremos um pouco de mais sobre os orixás, suas ações e etc, né? Acompanhando assim, para não ficar tudo de vez, e o objetivo é claro que não é para encerrar o assunto aqui, pelo contrário, né? Nós agradecemos de coração e estamos sempre à disposição de quem quiser fazer algum comentário. Se eu não souber, eu peço a ajuda dos universitários, né? Obrigado, Dória. E vamos fazer, faço o encerramento dessa parte para depois abrir as perguntas.
Ok, bem, pessoal, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos para a nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos ao Senhor Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir.